Maravilha, glórias a Deus, louvado e bendito aí seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu aqui dar uma endireitadinha aqui para nós continuarmos, né, o que nós estávamos hoje de manhã dando a aula. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estávamos falando hoje de manhã a respeito do Velho Testamento, o que representa os livros da Bíblia Sagrada, né? Mas antes de nós começarmos aqui o estudo, gostaria de desejar a você uma boa noite de paz, né? Essa paz de Cristo Jesus, a qual nos acende todo entendimento, né? Da parte de Deus e não do homem, venha te abençoar. Vamos orar para que assim nós possamos aí estar entrando nesse estudo abençoado e falando a respeito aí da Bíblia Sagrada, né? Este livro precioso, a qual nós sabemos que ele fechado é um livro comum, mas aberto é a boca de Deus falando com o seu povo. Amém? Os cursos estão abertos, né, irmão? A partir do ano que vem as inscrições do curso vão estar abertas. Nós damos curso, damos seminários, né, no Instituto Porta Estreita, né, legalizado na lei, tem direito a certificado, a carteirinha e a apostila. Louvado, bendito seja o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Então nós lembramos aí que lembrando aí que o valor dos cursos, os seminários, tomando aqui um cafezinho, né? Tarde abençoada, eu gosto de tomar um café. Lembrando aí que os seminários, eles saem no valor de R$500. E os cursos avançados dentro da Bíblia saem no valor de 1.500. Mas, irmão, eu não tenho condição. Amém? Você vai entrar em contato comigo para que assim a gente possa ver a melhor forma, né? Para que você venha também se aprofundar nas coisas de Deus. Amém? E nunca se apegue no seu próprio entendimento. Deixa que Deus traga revelação. É por isso que muitas das vezes não, perdão a expressão, é por isso que todas as vezes nós oramos antes de ler a palavra de Deus, para que Deus traga as revelações, né? E nós sabemos que para cada um Deus aí dá uma forma diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Para você que se interessa em fazer o curso, no momento eu estou dando o curso de Bibliologia, Teologia Básica, Teologia Média, Oratória, Homilética, Seminário de Escatologia e Capelania Básico. O básico da capelania, né? E tem cursos novos chegando, como eu disse, com direito a certificado, carteirinha e apostila, reconhecido por lei. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para você que queira fazer o curso, entrar em contato com o meu telefone, é 21 966 54 3559. As matérias
né? Elas são enviadas pelo WhatsApp, né? Aí você imprime, ou se não, se você não tiver celular, aí eu imprimo, faço a tua apostila, envio pelos correios, né? Envio pelos correios. Os seminários e os cursos têm a duração de 4 meses, né? Eu envio para você a apostila e a carteirinha na data que você começou no curso. Quando você concluir, você vai ligar para mim dizendo a data que você estudou a apostila toda, para que assim eu possa ir estar fazendo o seu certificado, enviando para seu endereço, para sua casa. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus aqui uma oração específica, para que assim nós possamos aí continuar o estudo do Novo Testamento. E nós vamos falar também a respeito da estrutura interna da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, que assim na terra, ó Pai, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos, ó Pai, os nossos devedores. Não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ó Pai, para todos sempre. Amém. Deus, faça-se presente para nos ensinar a tua sagrada e poderosa Escritura, esta bússola de ouro, e sabemos que sem ti nada nós somos, em nome de Jesus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, meu amado e minha amada, a qual vão assistir esse vídeo. Nós hoje estávamos falando de manhã que a Bíblia se divide em 2 partes, o Velho e o Novo Testamento. E de manhã nós estávamos aqui relatando a respeito do livro antigo. E nós vamos hoje falar a respeito do Novo Testamento. Então nós sabemos que a Bíblia se divide em 2 partes, Velho Testamento e Novo Testamento. Então nós vemos que Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos que servem de base do Novo Testamento. Então nós vamos ver aqui os autores e vamos ver aqui as palavras-chave dos livros de Deus. Então nós vemos que o evangelho de Mateus, né? Quem escreveu o livro foi o próprio Mateus, né? Também chamado de Levi, né? Nós sabemos, conhecemos a história de Mateus, que Mateus foi um grande cobrador de impostos, né? Foi um homem que foi desprezado, mas Deus resgatou, né? Então nós vamos ver aonde, na Judéia, 60 DC. Por que o evangelho de Mateus? Para apresentar Jesus como filho de Davi, o verdadeiro Messias, que cumpre a profecia. Importante ressaltar que ele escreveu aos judeus. Então nós vemos que o evangelho de Mateus foi escrito para o povo judeu, né? Qual é a palavra-chave do evangelho de Mateus? Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Esta está aí a palavra-chave do evangelho de Mateus. Marcos. Quem foi o autor? O próprio Marcos, né? Trata do que? Do evangelho, né? Quando 58 depois de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, para mostrar Jesus como filho do homem sofredor, enviado para servir e não para ser servido. A palavra-chave deste livro de Marcos, né, está em Marcos capítulo 10, versículo 43 e 45. Lucas, o autor foi o Lucas, né? Lucas, companheiro de Paulo, e ele foi um grande médico, né?
evangelho, aonde? Cesareia, de 60 DC a 62 DC, né? Para apresentar Jesus como o Salvador do mundo, que se compadece de todos os seres humanos. A palavra-chave deste livro está em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. João, o autor João, o discípulo amado, aonde foi escrito na Ásia Menor, 85 DC a 95 DC. Por quê? Para apresentar Jesus como Filho de Deus, o Verbo feito carne, que dá vida eterna a todos que creem nele. A palavra-chave deste livro está em João, capítulo 3, 16. Então nós vemos aí que esses são os 4 evangelhos reunidos: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais para frente nós vamos falar o que Jesus apresenta nesses 4 evangelhos. Glória a Deus. O autor de Atos dos Apóstolos. O autor de Atos dos Apóstolos, nós sabemos que a partir de Atos dos Apóstolos para frente, conta aí a história da igreja primitiva. Louvado seja o nome de Jesus. O autor foi Lucas, um grande médico. História da igreja primitiva, ou seja, os primeiros, né? Cesareia e Roma, 60 DC a 62 DC, para registrar como o Espírito Santo agiu por meio dos cristãos para espalhar a palavra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Então nós vemos aí que Atos começa a contar a história da igreja primitiva. Carta de Paulo, as epístolas paulinas, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele escreveu 13 cartas, né, às 9 igrejas. Trata sobre pastores e amigos, né, a fim de orientar, encorajar e corrigi-lo. A maioria das cartas foi escrita com um propósito específico, ou foi dirigida a uma questão ou um problema específico. Então nós vamos ver que as epístolas paulinas, Romanos, o autor de Romanos foi Paulo. A palavra Paulo significa pequeno e Saulo significa grande, né? Então nós vamos ver que foi carta aos cristãos de Roma, na cidade de Corinto, né? 57 DC, né? Para mostrar a lei, a fé e a salvação e a vida dos justos. Versículo chave de Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, parte A. 1 Coríntios, o autor foi Paulo. Carta à igreja de Corinto, onde Éfeso, 56 DC, né? Para confrontar o problema da divisão da imoralidade e para incentivá-los a amarem-se uns aos outros. Versículo chave, de 1 Coríntios, está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e o 5, né? 2 Coríntios, o autor foi Paulo. Carta à igreja em Corinto, aonde? Em Filipos, 56 DC, para defender o seu chamado apostólico e para tratar dos enganadores. Nós sabemos que a palavra apóstolo significa mensageiro. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós vamos ver que o versículo chave de 2 Coríntios é 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, o autor de Gálatas foi Paulo, né? Carta às igrejas da galáxia, na Ásia Menor, né? Para alertar contra o legalismo e defender a justiça pela fé, bem com a sua autoridade apostólica. Versículo chave, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Efésios, quem escreveu? Apóstolo Paulo. Carta à igreja em Éfeso, prisão em Roma, 60 DC a 64 DC, para mostrar aos cristãos o que significa ser um seguidor de Cristo e incentivá-los na caminhada espiritual. Então nós vemos aqui a palavra-chave, Efésios capítulo 2, versículo 8 e o 9. Louvado seja
o nome do Senhor. Deus aí possa abençoar a sua vida. Filipenses, o autor foi Paulo. Carta à igreja em Filipos. Ele estava na prisão em Roma, de 60 DC a 64 DC, né? Para expressar o amor e o afeto de Paulo pelos filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e o 15. Colossenses, quem escreveu? Paulo. Carta à igreja em Colosso. Ele estava em prisão em Roma, 60 DC a 64 DC, para confrontar as heresias e exortar os cristãos. Versículo chave de Colossenses está em Colossenses capítulo 2, versículo 9 e o 10. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tessalonicenses, quem escreveu? Paulo. Carta à igreja em Tessalônica, aonde? Em Coríntio, 49 DC a 54 DC, para enfatizar o retorno de Cristo e reforçar a necessidade do compromisso. Palavra-chave, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 23. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, né? Continuando aí as epístolas paulinas. Autor de 2 Tessalonicenses, Paulo. Carta à igreja em Tessalônica, em Coríntio, 50 DC a 54 DC, para enfatizar o retorno de Cristo e encorajar os cristãos. Palavra-chave, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4 e o 6. 1 Timóteo, autor Paulo. Carta a Timóteo, em Roma, 64 DC, para remover uma falsa doutrina e surgiria uma liderança apropriada para a igreja em Éfeso. Palavra-chave, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 e o 13. 2 Timóteo, Paulo. Carta a Timóteo, prisão em Roma, 65 DC, 67 DC, para incentivar Timóteo a permanecer fiel no ministério, apesar do sofrimento. Palavra-chave, 2 Timóteo 3, capítulo 15, perdão, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e o 17. Tito, o autor de Tito foi Paulo. Carta a Tito, em Roma, 64 DC, para incentivar a igreja em Creta e praticar as boas obras. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 7. Filemão, Paulo. Carta a Filemão, prisão em Roma, 60 DC, para pedir a Filemão que perdoe e receba Onésimo, um escravo fugitivo, como um irmão. Palavra-chave, Filemão, capítulo 17, versículo 19. Então, nós estamos aqui aprendendo um pouco a respeito, né, do livro da nossa Bíblia Sagrada. E logo em seguida nós vamos falar um pouco aqui sobre a estrutura interna da Bíblia, né? Epístolas gerais e o Apocalipse. Lembrando, irmão, que quando os irmãos estiverem lendo a Bíblia, primeiro passo é a oração. Segundo passo é nunca se pegar no seu próprio entendimento. Eu falo isso no curso, né? O terceiro passo, tenha sempre do seu lado um dicionário de português e um dicionário bíblico, né? Porque muitas das vezes aparece uma palavra difícil dentro da Bíblia que nós não entendemos, e através do Espírito Santo do dicionário, né, vem, né, dicionário de português, ele ajuda, e o Espírito Santo traz a revelação. Então nós vamos falar aqui um pouquinho Epístolas gerais e o Apocalipse. Nós sabemos que foram escritas 8 epístolas gerais. Foram escritas por outros apóstolos e líderes, incluindo Simão, Pedro, Tiago, João e Judas. Foram dirigidas aos cristãos primitivos para orientar e encorajar em meio à perseguição e advertir sobre falsos ensinos, né? Então nós vamos ver aqui 1 Pedro. Quem escreveu? Pedro. Carta aos cristãos em geral, Roma, 64 DC, 65 DC, para convocar os cristãos à santidade. Palavra-chave, 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Hebreus, o autor desconhecido, atribui-se a Paulo. Carta aos cristãos hebreus,
onde? Desconhecido, 60 DC a 69 DC, para enfatizar a superioridade de Cristo sobre a antiga aliança. Palavra-chave, Hebreus 12:2. Tiago, o autor Tiago, carta aos cristãos judeus em Jerusalém, 48 DC, para encorajar a exercitar a fé dentro da comunhão cristã. Versículo chave, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, quem escreveu? Pedro, carta aos cristãos em geral, em Roma, 64 DC a 70 DC, para alertar contra os falsos mestres, né? Palavra-chave, 2 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 21. Primeira epístola ao João, o autor João, carta aos cristãos em geral, Éfeso, 85 DC a 95 DC, para enfatizar o amor em Cristo. Palavra-chave, 1 João, primeira epístola ao João 4, versículo 8. 2 João, quem escreveu? João, carta à senhora eleita, Éfeso, 85 DC a 95 DC, para alertar contra heresias e falsos mestres, né? Versículo chave, 2 João, capítulo 8. 3 João, quem escreveu foi João, carta Caio em Éfeso, 85 DC a 95 DC, palavra-chave, 3 João, epístola ao João, capítulo 4. Judas, quem escreveu? Judas, carta aos cristãos em geral, autor desconhecido, 60 DC a 95 DC, para alertar contra heresias. Palavra-chave, Judas, versículo 24. Lembrando que esse Judas, né, não é o Iscariote, porque a Bíblia ela cita vários nomes, né, parecidos muitas das vezes. Esse Judas aqui provavelmente é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E vamos falar agora a respeito do Apocalipse. O livro de Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia Menor, hoje, na Turquia. Encoraja os cristãos que estão enfrentando perseguição e mostra que Deus está no controle e que todas as pessoas foram criadas para amá-lo e adorá-lo. Apocalipse. O livro de Apocalipse foi revelado a João, onde João ali se encontrava na ilha de Patmos, né? Carta às 7 igrejas, ilha de Patmos. Quando? 96 DC a 69 DC, para dar esperança aos cristãos perseguidos e proporcionar uma visão do retorno de Cristo, né? Então nós vamos ver que a palavra-chave é Apocalipse 21, versículo, né? Louvado seja o nome do Senhor. 1. Apocalipse 21, versículo 1. Então nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito da estrutura interna da Bíblia. A Bíblia atualmente é dividida em dois grandes grupos de livros, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento apresenta a história do mundo desde a sua criação até os acontecimentos após a volta dos judeus do exílio babilônico no século 1 AC. O Novo Testamento apresenta a história de Jesus Cristo e a pregação de seus ensinamentos durante sua vida após sua morte no século 1 DC. A Bíblia não era dividida em capítulos até 1227 DC, quando o professor Stepper, né, os criou, e não apresentava versículo, até ser assim dividida em 1551 por Robert Stepper, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então nós vemos que esta é a estrutura interna da Bíblia. Então nós vemos aí que o Novo Testamento ele tem 27 livros, né? Então nós vamos ver aqui, ó, o Novo Testamento está descrito por um
grupo composto de 4 itens, assim descrito o Pentateuco, composto por 5 livros, livros históricos, composto por 11 livros, livro poético, composto por 5 livros, livro profético, composto por 15 livros. Formado o livro do Novo Testamento, o número de livros deverá ter uma variação de acordo com denominação religiosa. Este fato ocorre devido à divergência entre as denominações e a sua crença. Então nós vemos aqui o Novo Testamento. Vamos ver aqui, né, os livros da Bíblia. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, o número de versículos tem 1071. Marcos tem 24 capítulos, número de versículos tem 1151. João tem 21 capítulos, número de versículos 879 versículos. Atos tem 28 capítulo, número de versículo 1007, né? Romano tem 16 capítulos e 433 versículos. Gálatas tem 6 capítulos e 149 versículos. Efésios tem 6 capítulos e 155 versículos. Filipenses, número de capítulo 4, número de versículo 104. 1 Coríntios, 1 capítulo, número de versículo 437. 2 Coríntios tem 13 capítulos e versículo tem 257. Colossenses, 4 capítulos e 95 versículos. Tessalonicenses, 5 capítulos e 89 versículos. 2 Tessalonicenses tem 3 capítulos e 47 versículos. 1 Timóteo, 6 capítulos e 113 versículos. 2 Timóteo, 4 capítulos e 83 versículos. Tito, 3 capítulos e 46 versículos. Filemão, 1 capítulo e 25 versículos. Hebreus, 13 capítulos e 303 versículos. Tiago tem 5 capítulos e versículos 108. É mistério. 1 Pedro, 5 capítulos, número de versículos 105 versículos. 2 Pedro tem 6 capítulos e número de versículos 61. 1 João, 5 capítulos e versículo 105. 2 João, 1 capítulo, versículo 13. 3 João, 1 capítulo e versículo 14. Judas, 1 capítulo e 25 versículos. Apocalipse tem 22 capítulos e número de versículos tem 404 versículos, né? Então nós vamos ver aqui, né, o Velho Testamento. Espera aí. O Antigo Testamento, vamos ver os capítulos e os versículos, né? Gênesis, capítulo 50, número de versículo 1533. Êxodo, 40 capítulos, número de versículo 1203. Levítico, 27 capítulos, número de versículo 854 versículo. Números, 36 capítulo e 1288 versículo. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 959. Josué, número de capítulo 24 capítulo, versículo 658. Juízes, 21 capítulo e número de versículo 618. Ruth, 4 capítulos, número de versículo 85. 1 Samuel, 31 capítulo,
versículo 810. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 695. 1 Reis, 22 capítulos, 817 versículos. 2 Reis, 25 capítulos, 719 versículos. 1 Crônica, 29 capítulos, versículo 942. Número de capítulo de 2 Crônica, 36, versículo 822, né? Número de capítulos de Esdras, 10. Número de versículos, 280. Neemias, 13 capítulos, versículo 406. Esther, número de capítulo 10. Número de versículo, 167. Jó, capítulo 4, número de versículo, 1070. Salmo, 1 capítulo, né? Número de versículo, 2451. Provérbio, número de capítulo, 31. Número de versículo, 915. Eclesiastes, número de capítulo, 12 capítulo. Número de versículo, 222. Cantares, 8 capítulo. Número de versículo, 1117. Isaías, capítulo 66 capítulo, número de versículo 1. Jeremias, número de capítulo 52, número de versículo 1364. Lamentação, tem 5 capítulos, número de versículo 154. Ezequiel, número de capítulo 48, número de versículo 1271. Daniel, 12 capítulos, número de versículo 357. Oséias, número de capítulo 14, número de versículo 196. Joel, número de capítulo 3, número de versículo 73. Amós, número de capítulo 9, número de versículo 146. Obadias, número de capítulo 1, número de versículo 21. Jonas, 4 capítulos, número de versículo 48. Miqueias, número de capítulo 7, número de versículo 105. Naum, número de capítulo 3, número de versículo 47. Abacuque, número de capítulo 3, número de versículo 56. Então nós estamos vendo aqui a estrutura interna da Bíblia Sagrada. Sofonias, 3 capítulos, 53 versículos. Ageu, 2 capítulos e 38 versículos. Zacarias, 14 capítulos e 211 versículos. Malaquias, são 4 capítulos, o número de versículos são 54. Então nós estamos vendo aqui, né, algumas estrutura interna dentro, né, da Bíblia Sagrada. Então que você, irmão, possa aí ficar com este estudo, falando aí um pouco a respeito da Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que a paz de Cristo Jesus, essa paz de Deus, a qual nos acende e acede todo entendimento da parte de Deus e não do homem, te abençoe. Fica na paz de Jesus Cristo.